Neste vídeo, seguirei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento no estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo falarei sobre 70 semanas para o tempo final, que está no livro de Daniel. O primeiro ponto que nós devemos entender, compreender e aceitar é que quem está sonhando ou vendo a visão não é Daniel, é Baltazar, um líder babilônio. A visão que eles têm, o que ele é orientado é sobre o povo babilônio, não é sobre o povo judeu. E o segundo ponto é sobre minha missão. Meu objetivo nos vídeos não é tanto explicar o sonho ou a visão em si, mas é mostrar com fatos concretos que Daniel é o falso profeta, é a segunda fera que está no livro de Daniel e também no livro de Revelação. Porque a partir do momento em que você que está assistindo o vídeo compreender, aceitar o que está no livro de Daniel, no sentido de que Daniel nesse momento é Baltazar, um líder babilônio, e no sonho Deus orientará um líder sobre o povo que ele governa, o povo que ele lidera. Portanto, quando fala de 70 semanas para o tempo final, para o povo de Daniel, não é para o povo judeu, para o povo cristão, é para o povo babilônio, um povo pagão, do qual Daniel nesse momento é líder. No vídeo anterior, eu falei sobre 2.300 dias para o tempo final. Isso é quando Daniel estava junto ao rei Baltazar. Estava no terceiro ano do reinado de Baltazar. Agora, no capítulo 9, em que Daniel é orientado que só falta 70 semanas para o tempo final. Aqui não está na Bíblia escrito o tempo final, mas 70 semanas e depois virá um rei ungido, que é Ciro, o rei da Pérsia. Então nós vamos ver que anteriormente, no rei anterior, que Daniel estava junto, ele era alertado. Faltava 6 anos e meio, aproximadamente, para o fim. Agora, mudou o rei, é rei Dário. No primeiro ano, já Daniel é alertado. Só falta 1 ano e meio, 70 semanas, aproximadamente 1 ano e meio, para então ser o fim. Volto a frisar. Não é para o povo judeu, que quando nós vamos buscar a explicação nesse capítulo 9, sendo para o povo judeu, não tem lógica, porque o povo judeu estava sendo escravizado nesse momento, não tinha como vir a destruição sobre o povo judeu, ele já estava massacrado. Quem estava superior, quem estava liderando era líder, quem estava escravizando, e Daniel era líder, era a Babilônia. É importante no capítulo 9, no versículo 2, nós analisarmos que quando Daniel escreve assim: tive minha atenção despertada para o fato de que o número de anos a passar-se segundo a palavra do profeta Jeremias sobre a desolação de Jerusalém seria de 70 anos. Então, o que se segue é uma oração de Daniel, um pedido de súplica. Dá-se a entender que Daniel está pedindo pelo povo judeu. E isso não é real. Daniel aqui está preocupado com o povo babilônio, do qual ele é líder. Daniel está numa posição muito privilegiada, no alto escalão do país, ou da nação mais potente da terra naquela época. Ele não queria que isso acabasse nunca. Então ele fez o pedido para Deus. Nós sabemos, uma pessoa falsa, no momento de que ela será favorecida, ela vai fazer tudo o que é preciso. Ela vai implorar para qualquer um. Ele tem o nome de um deus pagão, Baltazar, uma estátua que o povo chama de Deus. E Daniel é representante dessa estátua, do qual ele herdou o nome Baltazar. É um líder babilônio. E aqui ele faz o pedido, falando do Deus cristão também. Isso não é real.
Ele está preocupado com o seu cargo, com a sua posição, com o seu bem-estar. Exatamente como diz no capítulo anterior, quando falou assim, que ele desejava mudar o tempo e a lei. Está no capítulo 7, no versículo 25, que está escrito assim: proferirá insulto contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. Quando nós vemos o sonho de Daniel aqui, a visão que ele teve dos 70 semanas, e ele tenta traduzir isso para tempos longínquos, ou como se fosse para o povo judeu, então nós vamos entender essa parte, em que aquele, o falso profeta, a segunda fera, desejava mudar o tempo e a lei. Não queria que acabasse aos 70 anos em que a Babilônia escravizava Jerusalém. E mudar a lei era ir contra aquilo que Deus ordenou, a lei de Deus. Ele falou, com 70 anos eu voltarei e castigarei a Babilônia exatamente como ela castigou o povo judeu. Será tratado segundo os seus atos. Eu vou ler aqui na Bíblia os versículos 23, 24 e 25, que é aonde Daniel é orientado das 70 semanas, que significa 1 ano e meio, para então a Babilônia ser castigada, ser atacada pelo rei ungido. Foi Ciro, era o rei ungido, que Deus acompanhou, Deus ordenou que exterminasse a Babilônia. E Daniel foi orientado neste sentido. Apenas havia iniciado a tua oração e uma palavra foi pronunciada. Eu venho desvendá-la a ti, porque é um homem de predileção. Presta, pois, atenção a esse oráculo e compreende bem a sua revelação. 70 semanas foram fixadas a teu povo e a tua cidade santa para dar fim à prevaricação, selar os pecados e expiar a iniquidade, para instalar uma justiça eterna, encerrar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe, pois, compreende bem isto, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém, até um chefe ungido haverá 7 semanas. Depois, durante 62 semanas, ressurgirá. Será reconstruída com praças e muralhas nos tempos de aflição. Aqui está muito claro. Foi decretado naquele momento, não era avisado antes. Mas como Daniel estava pedindo para saber quanto tempo ainda faltava para que a profecia de Jeremias se cumprisse e se era possível não ser cumprida, então Deus decretou naquele momento e avisou Daniel. Mas ele avisou sobre o povo babilônio, não sobre o povo judeu, sobre o seu povo, e o povo de Daniel era o babilônio. Na profecia de Jeremias e na visão que Daniel teve, Jeremias 70 anos, escravidão para a Babilônia. Daniel 70 semanas, e então será o tempo final. A profecia de Jeremias se encerrará e Deus castigará a Babilônia como prometeu. Agora cabe a nós decidir. Acreditamos em Jeremias, acreditamos em Deus, aonde tudo foi concretizado, tudo foi realizado. Ou acreditamos que Daniel teve uma visão para o povo judeu, que então fica incompreensível a profecia de Jeremias. Fica sem sentido o que Deus falou que aconteceria e aconteceu. É muito fácil hoje nós entendermos depois do fato concretizado. Porque Deus prometeu e existem documentos comprovando que realmente aconteceu. Sendo que para Daniel também aconteceu de ser o fim, o tempo final para a Babilônia. Quando Ciro derrotou a Babilônia, exterminou, a Babilônia deixou de existir exatamente como Deus previu, como Deus disse que iria acontecer.
Sabe, pois, e compreende isso, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém até o chefe ungido. O chefe ungido e o decreto para a restauração de Jerusalém e do templo seria de 70 semanas. Exatamente como aconteceu quando rei Ciro, rei da Pérsia, derrotou a Babilônia no primeiro ano de seu reinado. Ele assinou um decreto sobre a restauração do templo em Jerusalém. Em 2 livros da Bíblia nós vamos encontrar a parte que confirma o que Deus prometeu, que assim que o seu ungido derrotaria a Babilônia, ele assinaria um decreto para a restauração de Jerusalém e do templo. E nós vamos encontrar essa prova aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22. E também no livro de Esdras, no capítulo 1, em que a primeira palavra que nós vamos encontrar no livro de Esdras é o edito de Ciro. Quando, no primeiro ano de seu reinado, o decreto para a restauração do templo de Jerusalém. Então aqui nós temos a confirmação sobre aquilo que nós precisamos acreditar. Nós precisamos saber. Daniel não é um profeta de Deus. Ele é o falso profeta que a Bíblia apresenta, ou a segunda fera, que está tanto no livro de Daniel como no livro de Revelações. Com certeza Daniel ficou apreensivo no momento em que ele compreendeu que a profecia de Jeremias estava chegando ao fim. E Deus apenas confirmou para Daniel: não vai ser revogado aquilo que Jeremias falou. Daqui 1 ano e meio, ou 70 semanas exatamente, a Babilônia será extinta da face da terra.